O verdadeiro Lenin, primeira parte. O trem selado. Em março de 1917, Lenin morava em Zurique. Era líder de um pequeno grupo extremista de um partido revolucionário que teve pouco seguimento mesmo dentro da Rússia. 8 meses mais tarde, assumiria o comando de 160 milhões de pessoas e de um território que ocupava 1/6 da superfície habitada do mundo. Como isso se deu? É fato de que, sem a ajuda do imperador alemão, Lenin nunca poderia ter conseguido realizar esse feito, o que descarta a teoria vulgarmente difundida de que Lenin chegou ao poder por meio das massas trabalhadoras. Na verdade, Lenin era um agente do governo alemão. Ele nunca buscou os interesses das massas trabalhadoras, apenas servia aos propósitos capitalistas e imperialistas do Kaiser. A história de como o ouro alemão promoveria a Revolução de Outubro começou na cidade velha de Zurique, onde os revolucionários como Lenin tinham uma vida tranquila e sem novidades. Até que em 15 de março de 1917 foi surpreendido por uma inesperada notícia. Havia acontecido uma revolução na Rússia. Esse anúncio foi tão inesperado por Lenin que ficou chocado e permaneceu confuso em silêncio, perplexo, como sua esposa posteriormente descreveria no jornal Pravda. Lenin mantinha contato com os alemães por meio de von Bergen desde 1903. Era assim que se mantinha no exílio. Sua função era contrabandear literatura bolchevique para a Finlândia com a ajuda dos alemães. Em março de 1917, o principal contato alemão com Lenin e seu partido, que até então eram estabelecidos por parvos, ganhou uma dimensão muito maior. Demorou alguns dias para que a notícia da Revolução fosse analisada pelo alto comando alemão. Com a ajuda de parvos e do conde Ulrich von Bronsdorff-Rantzau, foi-se criado um plano político para tirar a Rússia da guerra. O objetivo alemão era criar o maior grau possível de caos na Rússia, lançando apoio alemão intensivo por trás do movimento revolucionário extremista, dirigido por Lenin. Enquanto isso, não haveria ataques alemães na frente oriental, pois isso poderia provocar um clima indesejável de patriotismo. Não haveria ofensivas pelo menos por 3 meses, momento em que os agentes bolcheviques, patrocinados pelos alemães, deveriam causar a desintegração moral da nação. Em 5 de abril, em conformidade com esta política, o Tesouro pagou mais de 5 milhões de marcos de ouro
para fins políticos na Rússia, e essa era apenas uma fração do investimento previsto. Em 23 de março, o barão Gisbert von Hoberg recebeu um telegrama do representante alemão em Berna, que informava, de forma não oficial, que os principais revolucionários desejavam regressar à Rússia pela Alemanha. Por favor, envie instruções para a aplicação dos planos. Dentro de 3 dias, o Kaiser e seus generais aprovaram um projeto detalhado de como um trem selado seria disponibilizado para Lenin e seus correligionários. Esse trem sairia de Zurique e cruzaria a Alemanha sob escolta militar. Posteriormente, atravessaria a Suécia e a Finlândia, rumo a São Petersburgo. Podemos observar mais detalhadamente esse percurso no mapa? Além de seus tripulantes, o comboio transportava barras de ouro destinadas à propaganda revolucionária de Lenin. Em 26 de março, Hohenberg foi informado em Berna que seria disponibilizado um trem especial, que estaria sob escolta militar. Os alemães tinham muita pressa em executar o seu plano, estavam prestes a perder a guerra, com poucos recursos e grandes perdas militares. Para piorar a situação, no Capitólio em Washington, o presidente Woodrow Wilson pediria ao Congresso formalmente o status de país beligerante. Por isso, os revolucionários russos deveriam atravessar a Alemanha o mais rápido possível. Portanto, assim que recebeu os planos, Hohenberg telefonou para Paul Levy, um jornalista alemão que conhecia Lenin. Levy forneceu instruções a Lenin sobre o seu transporte até a Rússia. Os bolcheviques saíram de Zurique em 9 de abril de 1917. Ao chegarem à estação fronteiriça alemã Göttingen, foram transferidos para o chamado trem selado, que era acompanhado por 2 oficiais do Estado-Maior alemão, o capitão von Planitz e o tenente von Göring. Na estação de Zurique, a despedida dos agentes bolcheviques foi bastante tormentosa, comentou causticamente uma testemunha. Do lado de fora do trem, uma multidão gritava: provocadores, espiões, porcos, traidores. O Kaiser está pagando pela jornada. Eles vão te pendurar, espiões alemães. Um passageiro de um trem de Genebra gritou: traidor, é o que você é. Eu sei que você ganha 200 francos por mês no consulado alemão. Os manifestantes batiam no lado do vagão com bastões, gritando e assobiando o tempo todo. Em um ponto, D.B. Riazanov, amigo íntimo de Trotsky, correu para a plataforma e viu Zinoviev. Na janela ele implorou, dizendo: Lenin se deixou levar. Ele não percebe que a situação é perigosa. Diga a Vladimir Ilyich que pare com essa loucura. Como já era de se imaginar, um trem é algo muito difícil de se esconder, ainda mais se esse estiver cruzando países beligerantes, com uma escolta militar. Por isso, não é de se estranhar que a chegada do comboio de Lenin e sua preciosa carga de barras de ouro não passariam despercebidas. O governo provisório teve à disposição muitas evidências das relações leninistas com os alemães. Em junho, o capitão da contra-espionagem francesa, Pierre Laurent, entregou às autoridades russas dezenas de cópias de telegramas entre Estocolmo e São Petersburgo, trocadas entre Henryk Kozilovsky, Lenin
e outros bolcheviques. Prisioneiros de guerra relatavam que foram lançados espiões alemães na Rússia para a realização de propaganda contra a guerra. Além disso, de acordo com 2 oficiais alemães, Lenin e seus partidários obtiveram dinheiro do Kaiser para a sua propaganda antimilitarista, ou seja, eles são agentes do governo alemão. Em Londres, a viagem de Lenin foi levada ao conhecimento de Arthur Balfour, o ministro das Relações Exteriores britânico. Em 5 de abril, 2 telegramas chegaram ao escritório relatando o ocorrido. De Berna, o embaixador britânico Sir Horace Humboldt informou que haviam negociações entre o governo alemão para obter a condução segura através da Alemanha para a Rússia de socialistas russos e anarquistas residentes na Suíça. Como eles eram a favor da paz imediata com a Alemanha, eles seriam comissionados para fazer uma propaganda agressiva entre as classes trabalhadoras na Rússia e entre as tropas. Naquela noite, o Ministério das Relações Exteriores transmitiu a notícia ao Sir George Buchanan, embaixador britânico em Pittsburgh, perguntando-lhe para saber se o governo russo pretendia tomar alguma atitude para combater esse perigo. A passagem de Lenin pela Rússia também foi relatada pelo coronel B.V. Nikitin, nomeado chefe de contra-espionagem. Ele descobriu a traição dos bolcheviques por meio de provas do Major Allen, da Embaixada Britânica. O major trouxe a notícia de que Lenin e um grupo de 30 internacionalistas estavam viajando pela Alemanha em um trem a caminho da Rússia. Até forneceu-lhe uma lista com os passageiros. Nikitin convocou o general Lal Kornilov, comandante das tropas de Pittsburgh, e exigiu que ele impedisse a entrada de Lenin na fronteira. Kornilov, como todos os representantes do governo provisório, ignoraram o alerta. Além de não tomar nenhuma medida contra Lenin, o governo provisório adotou atitudes favoráveis a ele. Impediram a conclusão do inquérito sobre a traição de Lenin. Os grandes jornais foram proibidos pelo governo provisório de publicar documentos sobre a relação dos bolcheviques com a inteligência alemã. O único jornal que não obedeceu à ordem foi o tabloide Palavra Viva, que em 5 de julho publicou um artigo sobre a intriga dos bolcheviques. A benevolência com os bolcheviques não foi por apego à democracia, pois o governo provisório promoveu uma repressão impiedosa contra os monarquistas. Na verdade, o governo provisório estava em uma posição muito desconfortável ao acusar Lenin e os outros de espionagem e colaboração com as autoridades alemãs. Afinal, para os ministros do governo provisório, não foi fácil admitir que a Revolução de fevereiro de 1927, que os levou ao poder, foi igualmente desejável, do ponto de vista alemão. O fato de que os alemães interviram de várias maneiras na Revolução de Fevereiro poderia expor a causa sagrada da Revolução à difamação. E esse pensamento não era infundado. O casamento entre Revolução e o dinheiro alemão eram antigas. O iniciador deste empreendimento grande e complexo era Parvus Gelfand, que em março de 1915 apresentou um memorando ao governo alemão, com um plano detalhado para a organização dos movimentos revolucionários em várias partes do Império Russo.
Para implementar essa ideia seria necessário, é claro, dinheiro. O plano foi aprovado e milhões de marcos fluíram para as organizações terroristas e separatistas. De março de 1915 a dezembro de 1917, Parvus desempenhou um importante papel de mediador na relação entre o governo alemão e os bolcheviques. Ao longo dos anos, Parvus tornou-se muito rico e respeitável. Tinha residência em Berlim, em Berna, em Estocolmo, em uma vila nos Alpes suíços. Tinha participação em 4 bancos, um escritório de importação e exportação em Copenhague, e participações em empresas de ferrovias e transportes empresarial. Um dos postos-chaves do plano de Parvus estava concentrado em Lenin. O dinheiro alemão deveria ser investido em sua rede de experientes profissionais. Parvus viu-se como um deus criador, o poder detrás de um trono que Lenin iria ocupar. Em janeiro de 1916, 55 mil trabalhadores pararam de trabalhar em várias plantas em São Petersburgo. Com o êxito do projeto, os alemães investiram ainda mais recursos na Revolução. Sabe-se que cerca de 70 milhões de marcos alemães foram disponibilizados na campanha de Lenin. Em fevereiro de 1917, parte desses milhões foi distribuída pelas ruas. Cada manifestante ganhou 25 rublos. Em 25 de fevereiro, a greve atingiu 240 mil pessoas. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.